Pessoal, mais uma vez de volta ao meu canal. Eu quero pedir desculpas aos meus acompanhantes pelo meu sumiço que eu dei, né? Eu tomei um chá de sumiço. Isso por vários fatores, porque eu estive fazendo algumas atividades, algumas atribuições da minha profissão. E por isso mesmo eu tive que me ausentar um pouco do meu canal, mas eu estou aqui de volta para estar tratando com vocês sobre um tema que é muito relevante, porque é uma coisa que está tomando conta, né, do nosso cotidiano de trabalho e que não pode deixar em branco assim sendo, certo? Então hoje nós vamos falar sobre os efeitos dos medicamentos, principalmente daqueles injetáveis, que são anabolizantes, que são hormônios que têm efeitos sistêmicos e que são principalmente utilizados pelos homens. E o ponto principal, crucial, é que eles estão sendo utilizados pela população jovem. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui em consideração a um dos meus seguidores do meu canal, que é o Renato, certo? O Renato, eu queria agradecer a ele por ele estar seguindo o meu canal. E sendo assim, a gente vai conversar um pouco sobre o uso desses anabolizantes hormonais pelos homens, muitas vezes, se não a maioria das vezes, de forma indiscriminada. Primeiro tenho que falar que os anabolizantes hormonais, eles foram feitos principalmente para tratar a deficiência de hormônios masculinos em homens, certo? Para tratar inclusive a questão da deficiência, do déficit da produção de hormônio natural que acontece depois que o homem atinge a segunda idade, né? Digamos assim, depois que ele atinge a faixa etária dos 50, 60 anos, e aí já vai decaindo a sua taxa hormonal no seu sangue. E aí alguns urologistas, alguns endocrinologistas prescrevem alguns desses medicamentos anabolizantes hormonais para poder suprir aquela necessidade hormonal dos homens, e aí não ter muitos efeitos dessa decadência hormonal que acontece naturalmente na vida do homem. Então esse uso só deve ser realizado mediante prescrição médica, certo? Nós farmacêuticos que somos, nós só podemos liberar esse tipo de medicamento que é controlado, que precisa de receita para poder ser dispensado na farmácia. Só pode ser usado nos casos que são justificáveis, inclusive com documentado, né? Da documentação de um médico especialista que atestem a real necessidade do uso desses anabolizantes. O que é que acontece? Tem muitas pessoas que querem usar anabolizantes ou que usam anabolizantes, que conseguem anabolizantes em outros locais que não têm nem licença sanitária, e aí eles querem usar anabolizantes ou se automedicam mesmo em casa, o que é muito grave, né? A automedicação é muito grave, a automedicação não orientada é muito grave. E aí, além disso, eles fazem essa automedicação em casa por via injetável, outra coisa que é muito grave também, porque medicamento por via injetável só pode ser com orientação médica. É claro que os enfermeiros aplicam medicamentos injetáveis, assim como nós farmacêuticos também, mas com respaldo e com o diagnóstico, de acordo com a necessidade médica, eles emitem essa receita e aí a gente aplica os anabolizantes, né, esses hormônios. E aí tem que fazer o acompanhamento das taxas hormonais de testosterona, né? E aí os mais famosos, os anabolizantes mais famosos são o Decadurabolin e o Durateston, né? São os dois mais procurados. E esses hormônios, pessoal, eles têm um efeito muito prolongado, porque eles depositam dentro do músculo como se fosse uma espécie de bolsa mesmo. E aí essa bolsa, ela vai liberando esses hormônios masculinos aos poucos, e aí a partir dessa liberação é que esses hormônios vão fazendo os efeitos necessários. E aí esses hormônios anabolizantes, eles fazem com que aumente a síntese das células, aumente a síntese e o número das células musculares, dando mais força ao homem, dando mais resistência ao homem. E aí, é claro, não podemos descartar também o uso de anabolizantes por mulheres, o que acontece muito, porque as mulheres, elas também querem, principalmente hoje, né, no mundo da tecnologia, no mundo da beleza, muitas mulheres, elas querem aderir a essa terapia com esses anabolizantes hormonais. Então, eu não deixarei de falar, como farmacêutico que sou, dos efeitos colaterais e dos
prejuízos, né, dos danos que esses hormônios podem trazer para a saúde integral do homem e da mulher. Então nós podemos separar esses efeitos colaterais do homem e das mulheres, e também nós podemos citar alguns efeitos colaterais que podem afetar tanto o homem quanto a mulher. Então, assim, é uma coisa, é um trabalho duro de se fazer, porque muitas pessoas têm resistência. Por exemplo, eu como farmacêutico eu atendo no balcão, e aí muitas pessoas elas ignoram muitas vezes o que eu falo, muitas vezes pode ser até por falta de uma instrução de como eu abordo esse paciente. Tem toda essa questão também da logística, de como eu faço isso, mas acontece muita resistência por parte das pessoas em relação a pegar o conteúdo e a aplicar nas suas vidas em relação ao uso indiscriminado dos medicamentos, e agora frisando na questão dos anabolizantes hormonais. Então, nas mulheres, pessoal, o principal efeito colateral que vai aparecer é o surgimento esse nódulo aqui que a gente chama de gogó, né? Que é o pomo de Adão. Esse pomo de Adão aqui, ele surge naturalmente nos homens por efeito do hormônio que é fabricado pelos testículos, né? Os testículos masculinos, eles produzem esses hormônios, e aí no começo da adolescência, faz com que apareça esse pomo de Adão, que faz com que a voz dos homens tome um tom mais grave, e aí acontece o desenvolvimento do pomo de Adão a partir do momento que a mulher começa a terapia com esses medicamentos, né, que são hormônios, e que mexe com todo o metabolismo do corpo. Como é que mexe com todo o metabolismo do corpo? Vai mexer com o músculo, mas também vai mexer com o hormônio liberado pelo rim, que é a aldosterona, né? Então, a pessoa vai ter também retenção de líquido. Eu vou falar mais na frente a respeito desses outros efeitos colaterais. Então, a partir desse desenvolvimento anormal, digamos assim, porque é secundário, né? É um efeito do remédio. Nós temos que a mulher também ela começa a engrossar a voz. A mulher ela não tem aquele mesmo timbre de voz que ela tinha antes de começar a terapia com os anabolizantes hormonais. Então engrossa a voz, começa a diminuir os seios, porque a partir do momento que eu começo a terapia com esses anabolizantes hormonais, eu suprimo, ou seja, eu diminuo a atividade dos hormônios que são a progesterona e os estrógenos, que são os hormônios que fazem parte do ciclo menstrual da mulher normal, que são liberados pelos ovários. Então um antagoniza o outro, um faz o efeito contrário ao outro. Então a mulher ela tem o seu ciclo hormonal normal, com progesterona e estrógeno, com a dose mínima de testosterona, mas aí a partir do momento que ela começa a se injetar, ou procura de alguma maneira tomar os anabolizantes, ela começa a suprimir os efeitos dos seus hormônios naturais. Então é o seguinte, o terceiro efeito colateral nas mulheres é a diminuição dos seios. Os seios começam a ficar mais atrofiados. Por quê? Porque, como eu já falei, o crescimento dos seios e a manutenção deles no lugar do tamanho que é natural eles estarem, isso aí depende dos hormônios femininos. Então, os hormônios masculinos, eles vão diminuir esse efeito nos seios das mulheres também. E aí vai mexer com todo o ciclo menstrual da mulher. Esses hormônios masculinos vão mexer com tudo, inclusive no ciclo menstrual da mulher. A mulher, quando ela nunca tomou anticoncepcional na vida, quando ela vai tomar anticoncepcional, ela tem muitas variações no ciclo menstrual. Imagine você colocar um hormônio masculino dentro do corpo da mulher, né, dentro da circulação sanguínea da mulher, o que é que esses hormônios vão fazer em relação aos prejuízos, né, que eles podem trazer para as mulheres. Então pode acontecer irregularidades e pode acontecer também interrupção da menstruação. Isso é bom? É claro que não, pessoal. Você fazer uma interrupção da menstruação a partir da inserção de um hormônio masculino não é normal, não é bom, não é saudável, tá certo? E também, pessoal, você vai ter um aumento do tamanho do clitóris, certo? O aumento do clitóris, sim, tem tudo a ver com o desenvolvimento do pênis do homem, né? Então, esses hormônios, eles têm um efeito também na questão do desenvolvimento dos órgãos sexuais, dos órgãos genitais. E, além disso, além dessa coisa toda, um aumento do número de pelos pelo corpo. Então, a mulher pode aparecer com barba, a mulher pode aparecer com
os braços mais peludos, né? E aí entra toda essa questão, porque você vê uma mulher que usa anabolizantes, você percebe logo pelo engrossamento da voz, pela questão dos seios diminuídos e pelo aparecimento de pelos em várias regiões do corpo. Pronto, já falei sobre as mulheres, agora vamos falar sobre os efeitos danosos nos homens. Primeiro, calvície. Então, os homens que utilizam esse tipo de hormônio, eles começam a perder cabelo. Nós temos uma espécie de alopécia, que é quando os homens começam a perder cabelos, a perder pelos, que é causada primeiramente pelos efeitos da testosterona no corpo. E aí um dos medicamentos para usar na calvície androgenética, que a gente chama, é a finasterida. Finasterida de 1 miligrama, aí é claro que precisa de uma prescrição, de uma avaliação do especialista, do endocrinologista, né? E aí essa finasterida ela vai exatamente inibir uma enzima na síntese da testosterona, que é o hormônio natural do homem, e aí o homem para a calvície. Vocês podem procurar no Google, por exemplo, finasterida antes e depois, e vocês vão ver os efeitos da finasterida na calvície androgenética. Claro que em outros tipos de calvície não se utiliza finasterida. Eu não estou dizendo aqui que para vocês que têm calvície androgenética, vocês vão na farmácia e comprem finasterida. Não é isso, não se trata disso. Eu estou falando da finasterida aqui para que vocês saibam que a finasterida ela vai reduzir a quantidade de testosterona que tem no homem e, consequentemente, ela vai aumentar o número de pelos. Já quando você injeta o hormônio, que no caso é a testosterona, né, no seu próprio corpo, você vai cair os pelos. E aí nos homens uma coisa muito desagradável é a questão do aparecimento de mamas, certo? O aparecimento de mamas, que a gente chama nos homens de ginecomastia. Além desses aparecimentos de mama, nós temos também a atrofia dos testículos. Os testículos começam a diminuir de tamanho. Por que isso acontece? A partir do momento que eu injeto medicamento anabolizante no homem, o cérebro, que é o principal responsável, principalmente hipófise e hipotálamo, que são as duas glândulas cerebrais que são responsáveis por receber esses sinais emitidos pelos hormônios, né, tanto no homem quanto na mulher, os hormônios masculinos e feminino, vai entender que tem uma sobrecarga de hormônios. E como ele entende? Que foram os testículos que produziram. Então, tem alguma espécie de tumores que faz com que aumente mesmo o número, a quantidade de hormônios testosterona no sangue. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai deixar de sinalizar para o testículo para produzir a testosterona. Quando o testículo não produz testosterona, quando ele deixa de produzir, ele começa a atrofiar, porque ele entende, digamos assim, que não precisa mais trabalhar, e aí ele vai começar a atrofiar, igual o músculo de uma pessoa que quebra o braço, por exemplo, que fica inativo. A partir do momento que o músculo fica inativo, ele começa a perder as forças e começa a atrofiar. O corpo entende que ele não está tendo função e aí aquelas células começam a morrer por um processo chamado apoptose, certo? Entendido. Diminuição da contagem dos espermatozoides. Isso também é um efeito causado porque o organismo entende que aquela quantidade excessiva de testosterona já é suficiente para poder suprir as necessidades metabólicas, os efeitos metabólicos que a testosterona faz no meu corpo. Então, se eu injeto testosterona, a qualidade dos meus espermatozoides vai ser modificada. Então, em ambos os sexos, o que é que os anabolizantes fazem? O aparecimento de acne, certo? Tem algumas terapias de acne que são a partir que é baseado na inibição da síntese da testosterona, da fabricação de testosterona pelo corpo. Tem também o comprometimento da fertilidade, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? O comprometimento da fertilidade. Depressão, ou seja, transtornos de humor, transtornos depressivos, que eu já tratei disso mais para trás, em outros vídeos. Retenção de líquidos, porque os hormônios masculinos, eles parecem muito, a molécula é muito parecida com a molécula chamada aldosterona, que é fabricada pelo sistema que controla a pressão arterial do nosso corpo. E aí, essa pressão arterial do nosso corpo, ela é controlada por esses hormônios, e a principal função da aldosterona é sinalizar para o rim que é para reabsorver água, não deixar a água ir embora. E aí, o rim, ele entende que não é para liberar água, ele retém a água e a água fica presa no nosso corpo. Isso pode acontecer uma elevação da pressão arterial,
e vocês entendem todos esses mecanismos olhando o meu vídeo que eu postei ali atrás e eu vou postar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, ele imita a aldosterona, aumenta a pressão arterial, aumenta o aparecimento de edema, inchaço, principalmente nos membros inferiores. Então ele faz tudo isso, né? Tem também a questão da hipertrofia do coração. O coração fica maior, tá certo? Por quê? Porque o músculo vai precisar de maior quantidade de energia, porque ele tem mais capacidade de trabalhar mesmo. Quando uma pessoa que usa anabolizante, ela tem mais disposição para ir para a academia, por exemplo, tá certo? Mas só que com essa demanda energética aumentada, o coração vai ser sinalizado para poder ele trabalhar mais, e como o coração vai trabalhar mais, ele sofre uma hipertrofia natural, e aí essa hipertrofia natural ela pode estar ocasionando uma insuficiência cardíaca, que é quando o coração ele trabalha tanto que aí ele vem a se cansar, digamos assim, entre aspas, e aí ele para de trabalhar por uma insuficiência cardíaca. É claro que essa insuficiência cardíaca ela pode evoluir para uma insuficiência respiratória, e aí a pessoa pode vir a óbito se isso não for resolvido a curto prazo, tá certo? Então a pessoa pode ter, além de depressão, outros transtornos, né, de humor, como a agressividade, maior risco de hipertensão, diabetes, infarto e AVC. Então mexe com tudo, né? Como eu já falei, mexe com o sistema metabólico e também mexe com o sistema da pressão arterial, fazendo com que a pessoa desenvolva AVC, infarto, dentre outras complicações, né? Como também a aterosclerose, também esses outros problemas que podem estar envolvidos com a questão do metabolismo, que é a questão do controle da pressão arterial corporal. Sobrecarga nos rins, né? Porque como retém líquido, a pessoa vai ficar com muito líquido no corpo. Quem é um dos responsáveis por eliminar líquido do nosso corpo através da urina é os rins, através da filtração glomerular, através da filtração que acontece nos glomérulos. Então esses rins ficam sobrecarregados. Claro que uma coisa quando é sobrecarregada, ela tende a entrar em insuficiência e em falência. Tá entendendo? Então assim, e outra coisa, os testículos eles deixam de funcionar normalmente. E isso acontece atrofia. Então uns órgãos vão ficar atrofiados, outros órgãos vão ficar sobrecarregados. Isso não é nada importante, principalmente na população jovem. Entendeu? Então tem muitos prejuízos, tem muito que se rever na questão do uso indiscriminado de medicamentos que têm potencial anabolizante, certo? E também nós temos uma redução do colesterol bom e o aumento do colesterol ruim. Então, além do metabolismo da glicose, que eu falei, do aparecimento do diabetes e do aparecimento também da hipertensão através da retenção de líquido, nós temos o aparecimento da dislipidemia, né? Porque baixa o colesterol bom e sobe o colesterol ruim. Então, isso tem que ser revisto também. É um dos principais fatores de risco para o aparecimento daquelas placas de ateroma, que a gente chama, que é aquelas placas de gordura, digamos assim, que vai tapar as artérias do sangue, vai obstruir aquela artéria e aí favorece o aparecimento de infarto em qualquer região do corpo, inclusive no cérebro, que é o órgão principal que demanda maior quantidade de energia. E aí o derrame, o AVE, que é o acidente vascular encefálico, ele é uma das complicações que podem inclusive ter consequências que podem não ser reversíveis. Tudo ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido realmente do assunto. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estarei disponível aqui no canal, através dos comentários vocês podem tirar suas dúvidas. E aí, eu encerro esse vídeo pedindo para vocês compartilharem essas informações com os demais, para poder os demais terem esse conhecimento a respeito do uso indiscriminado dos anabolizantes. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, se inscrevam no canal e novamente compartilhem esses vídeos para as demais pessoas verem, certo? Muito obrigado e até a próxima.